Você já percebeu como algumas situações têm sido difíceis de lidar com as pessoas e por não saber como agir, acabou perdendo o controle e isso te trouxe problemas? Ou talvez as pessoas próximas de você tenham reclamado da forma que trata elas. Às vezes você tem falado de uma maneira agressiva e não sabe como agir de maneira diferente? Bom, que tal aprender uma forma diferente de lidar com os problemas através da visão do neto de uma das pessoas mais relevantes no assunto de comunicação não violenta? Esta é a proposta do livro A Virtude da Raiva, de Iron Gandhi. O livro começa de Iron contando a sua história de quando sua família decide fazer uma visita para o seu avô, Mahatma Gandhi, que mora na Índia. O motivo dessa visita é que Iron tem se metido em muitas brigas, onde eles moravam na África do Sul. Em companhia de seu avô, Iron irá aprender 10 lições para lidar com a raiva que vem crescendo dentro dele. A primeira lição: use a raiva para o bem. Depois de Aaron se meter em uma briga com outros jovens, onde estava morando ali com seu avô, ele percebe que esse comportamento se repete toda hora e vai encontrar o seu avô e conta para ele que sente muita raiva. Para a surpresa de Aaron, seu avô diz que também sente raiva, mas também que usa sua raiva para o bem. Confuso, Gandhi explica para o seu neto: a raiva para as pessoas é como um combustível para o automóvel. Ela nos dá energia para seguir em frente e chegar em um lugar melhor. Sem ela, não teríamos motivação para enfrentar os desafios. A raiva é uma energia que nos impele a definir o que é justo e o que não é. Um exemplo de como a raiva pode entrar como uma mudança positiva é que durante um século a produção de tecidos ela tinha sido uma atividade artesanal na Índia, mas grandes indústrias agora da Grã-Bretanha estavam levando o algodão para processar e vender aos indianos de novo, mas de maneira mais cara. Mas Gandhi, como uma forma de resposta, incentivou que as famílias tivessem a sua própria roda de fiar e pudessem fazer as suas próprias roupas. Isso seria uma resposta ao que estava acontecendo com as famílias que estavam ficando sem roupas. E dessa forma, como elas mesmas faziam as próprias roupas, não precisavam mais comprar dos ingleses, o que gerou um grande impacto na relação da Índia com a Grã-Bretanha. A segunda lição: não tenha medo de expressar a sua opinião. Como podemos mudar o mundo se temos medo de dizer o que está de errado nele? É importante questionar. Lembre-se, um não dito com convicção profunda é melhor do que um dado apenas para agradar, ou pior, para evitar problemas. Esse era o pensamento que Gandhi tinha. Essa lição foi entendida por Iron quando ele foi atrás de entender por que o seu avô escolheu o caminho que ele seguia, e pois ele também queria criar o seu próprio caminho. Seu avô conta que ele era advogado em Londres e tinha um poder aquisitivo bom, vestia belos ternos, fazia até aula de dança e tinha uma vida boa. Um certo dia, quando ele estava indo para a África do Sul, na primeira classe, alguns homens o mandaram sair do trem. Gandhi se manteve firme em seu lugar, pois ele havia comprado esse bilhete. Porém, esses homens não aceitaram que o indiano viajasse com eles na primeira classe e bateram nele e o jogaram para fora do trem. Essa situação, em específico, fez Gandhi se questionar como as pessoas se sentem honradas em humilhar as outras. Então Gandhi percebeu que ele precisava fazer algo para mudar essa realidade e lutou por maior respeito entre as pessoas. Porém, para que isso funcionasse, ele precisava também se utilizar de métodos de não violência, o que por várias vezes trazia resultados muito interessantes, como policiais que eram mandados para prendê-lo e não sabiam como reagir a ele, visto que ele não demonstrava nenhuma violência. Iron percebeu que seu avô estava disposto a enfrentar seus adversários e ir até mesmo para a prisão, pelo que ele acreditava. E de uma forma pacífica, sem agredir, ele fazia com que a mensagem dele se propagasse muito mais. Terceira lição: aprecie a solidão. Era comum sempre ter uma multidão se aglomerando para ver Gandhi. No começo, Iron, quando era novo, falava que era muito legal ter toda essa atenção. Porém, depois de um tempo, ele começou a perceber que isso era o tempo todo, e em todos os lugares que eles visitavam. Então, ele compreendeu a importante lição que seu avô o havia falado sobre o silêncio.
Gandhi tinha um ritual matinal de orações e meditação, porém as pessoas passavam a noite gritando onde eles ficavam, mas mesmo assim ele nunca se irritava com a bagunça do lado de fora. Como ele fazia isso? Bom, ele ensinava ao seu neto a importância de como a solidão é uma forma de estimular a paz interior. Nesse mundo tão agitado, é importante encontrar o próprio refúgio. Todos nós precisamos avaliar a própria vida e meditar e refletir se quisermos crescer como indivíduos. É muito importante ter um tempo de reflexão, um momento de introspecção, um olhar para dentro, para que possamos nos conectar melhor também com outras pessoas de forma mais completa e significativa. Pense o seguinte: quando estamos no chuveiro ou prestes a cair no sono, são nesses momentos que permitimos que a nossa mente vagueie por onde ela quiser. E não raro, para muitas pessoas que trabalham com a criatividade, são nesses momentos que vêm as melhores ideias. Ou seja, às vezes precisamos deixar que a nossa mente vagueie sobre tudo o que aprendemos e que ela nos apresente a solução que precisamos. Assim, algum tempo sozinho nos ajuda a entender tudo o que estamos passando. A quarta lição: conheça o seu valor. Certa vez, quando Gandhi foi convidado para uma reunião com o governador britânico para decidir sobre o futuro da Índia, ele foi utilizando um khadi, que era uma roupa de algodão rústico fiado por ele mesmo. Esse movimento de fiar a própria roupa foi criado por Gandhi, o que fazia com que várias famílias pudessem ter roupas de melhor qualidade, e isso acabava afetando seriamente a indústria britânica. Então, nessa reunião, foi questionado por um rei sobre se ele não se sentia mal por estar ali mal vestido. Ele, de maneira gracejosa e educada, ele respondeu dizendo que o rei usava roupa suficiente para os dois. Gandhi deixava claro que ele não achava errado que as pessoas tivessem sucesso econômico. Porém, o que ele não concordava é que as pessoas não procuravam melhorar a vida dos outros junto com as delas. O aprendizado que fica é que, por preocuparmos demais com o que temos, deixamos de ver o nosso real valor. E por confiar em nós mesmos, poderemos reconhecer o valor daqueles também ao nosso redor. A quinta lição: mentiras levam a mais mentiras. Infelizmente, muitas pessoas mentem quando ficam frustradas por não se sentirem no controle da própria vida. E essa é uma situação comum entre crianças e adolescentes, que em geral devem seguir as regras estabelecidas pelos adultos. Porém, falar mentiras é como construir uma casa em cima da areia. Isso não será muito seguro e resistente. Tudo que você construir em cima de mentiras será instável e inseguro. E, se continuar colocando uma mentira em cima da outra, seu castelo de areia um dia vai cair. Iron acreditava que seu avô, com suas sandálias e seu khadi, atraía milhões de seguidores por ser uma pessoa verdadeira em seu coração e pela autenticidade de sua paixão. A sexta lição: o desperdício é uma violência. Iron nos conta, em uma de suas viagens com seu avô, que ele viu uma caixa de lápis e que ele queria muito esses lápis novos. Por isso pegou e jogou fora os antigos que tinha e foi pedir ao seu avô novos lápis. Ao contar para o seu avô, ele ficou muito bravo e mandou ele ir pegar os lápis onde havia jogado fora. Depois de algumas horas procurando, ele o achou, mas foi questionar o seu avô por que ele mandou fazer isso. Gandhi explicou para ele: desperdiçar qualquer coisa é mais do que um mau hábito, demonstra descuido com o mundo e é uma violência contra a natureza. Talvez temos pensado até aqui em violência como sendo somente física, mas o desperdício poderia ser também uma forma de violência. Como? Pense o seguinte: muito tempo, esforço, dinheiro foi gasto para produzir alguma coisa, como por exemplo uma caixa de lápis. E esses itens que foram utilizados não são ilimitados. Ele traz que quando consumimos algo em excesso, ou seja, muito além do que precisamos, o tornamos escasso para outros ou com um custo maior. Gandhi trata isso como violência passiva, e é um combustível que alimenta a violência física no mundo.
Se quisermos extinguir o fogo da violência física, temos que cortar os seus suprimentos de combustível. Veja que interessante a seguinte informação: todos os anos são mandados mais de 160 bilhões de dólares em alimentos para os aterros sanitários. Iron traz que se pudermos refrear o desperdício, poderemos economizar milhões gastos no transporte dos alimentos que vão acabar virando lixo. Em vez disso, levá-los aos lugares e pessoas que realmente necessitam deles. 7ª lição: eduque seu filho sem violência. Gandhi acreditava que crianças aprendem mais pelo caráter e pelo exemplo das pessoas que ensinam. Ele conta uma história de um casal que trouxe seu filho para ver ele, pois a criança não conseguia parar de comer doces. Isso estava fazendo mal para a saúde do menino. Então Gandhi conversou com o menino e pediu que eles voltassem daqui 2 semanas. Quando voltaram, Gandhi disse para a criança que ele conseguiu ficar sem comer doces por 2 semanas. E se ele conseguiu, a criança também conseguiria. A criança, escutando isso, parou de comer doces e começou a se alimentar melhor. Iron traz que seu avô só acreditava em educar as crianças por meios não violentos, que é muito mais sutil do que simplesmente evitar o confronto físico. Criar seus filhos no espírito da não violência significa encher a casa de amor, respeito, estabelecendo um propósito em comum. Quando se tem alguma briga entre pais e adolescentes, se tem o costume de dizer: quando viver sobre o meu teto, você irá obedecer às minhas regras. Isso passa uma mensagem de conflito. Em uma abordagem não violenta, pais e filhos tentam entrar em um consenso e procuram motivos para se apoiarem. Propor uma comunicação aberta e trazer o jovem para refletir irá gerar uma pessoa mais forte e bondosa, que não se tornará vítima da forma que outros possam vir a tratá-la. Mas, mesmo assim, quando os pais fazem tudo ao seu alcance e os problemas persistem, eles têm que se perdoar. A natureza, às vezes, cria um temperamento negativo, independentemente da maneira zelosa e honrosa com que criaram seus filhos. 8ª lição: humildade é força. Essa lição nos é passada quando um jovem que tinha acabado de conseguir o seu doutorado vai para a Índia com a intenção de ajudar na economia do país. E seus pais aconselham a pedir as bênçãos de Gandhi. Ao chegar onde Gandhi viveu e pedir as bênçãos para realizar o seu trabalho, Gandhi pede primeiro que ele vá limpar os banheiros junto dele. O rapaz fica muito irritado, mas contra a vontade lava o banheiro. No dia seguinte, vai novamente pedir a bênção, e Gandhi responde que somente dará a sua bênção quando ele perceber que ele terá o mesmo empenho e entusiasmo para ajudar a Índia como para limpar o banheiro com ele. Mas por que disso? Pense o seguinte: se você tem um ego grande, é mais difícil demonstrar respeito e compaixão em relação às pessoas e acabará aceitando mais facilmente distinções de classe e de casta. Esse fator seria importante, visto que na Índia existe muita pobreza, e se a pessoa não convivesse com essas pessoas, logo não saberia de fato como ajudar. Gandhi entendeu que a discriminação ocorre quando um grupo se convence que é melhor do que o outro. Dessa forma, ele não acredita que precisa tratar o outro de uma maneira igual ou com respeito. Então Gandhi acreditava que o antídoto para essa situação era uma grande dose de humildade. Para Gandhi, grande parte da violência em todo o mundo é resultado do que chamava de 7 pecados sociais: riqueza sem trabalho, prazer sem consciência, comércio sem moral, ciência sem humanidade, conhecimento sem caráter, devoção sem sacrifício, e isso ele deixa claro que não é de animais, mas de riquezas, política sem princípios. E recentemente Iron adicionou o 8º, direitos sem responsabilidade. 9ª lição: os 5 pilares da não violência. O avô de Iron queria que as pessoas entendessem que as nuances da não violência vão muito além de simplesmente evitar a violência física por si só. Ele vivia de acordo com os 5 pilares da não violência e queria que Iron também tentasse segui-los. Eram respeito, compreensão, aceitação, apreciação e compaixão. Então era importante para Gandhi ter respeito e compreensão pelas outras pessoas.
Qualquer que seja sua religião, etnia, casta ou nação, é a única forma de o mundo poder seguir em frente. Construir muros e divisões sempre provoca efeitos indesejados, levando à raiva, às rebeliões e à violência. Por outro lado, quando respeitamos e entendemos uns aos outros, naturalmente evoluímos para o terceiro pilar da aceitação. A capacidade de aceitar outras visões e posições nos permite ser mais fortes e sensatos. Os pilares da não violência, a apreciação e a compaixão ajudam a trazer felicidade pessoal, uma sensação de realização e mais harmonia ao mundo. As pessoas mais felizes não são aquelas que têm mais dinheiro, mas sim aquelas que conseguem apreciar a beleza e a bondade ao seu redor. Pense o seguinte, que às vezes menos bens materiais e distrações podem levar a mais a apreciação, gratidão e felicidade genuína. Como diz o ditado famoso, menos é mais. Uma dica importante: reserve alguns minutos do seu dia para apreciar um bonito pôr do sol ou nascer dele ou algo da natureza. Olhe para a sua vida como se estivesse de fora e pense em todas as pessoas que ficariam felizes de estar no seu lugar. Cometemos uma violência com nós mesmos quando concentramos a atenção no que está faltando, em vez de apreciar as dádivas que recebemos. 10ª e última lição: você será testado. Essa lição, nós temos o contexto que Iron teve que voltar para a África do Sul, pois a independência da Índia já estava próximo. Muitas guerras civis estavam acontecendo nesse momento, pois o país seria dividido, seria criado o Paquistão para os muçulmanos e seria considerada a maior imigração de pessoas. E esses fatos e essas mudanças estavam gerando muitas revoltas e muitas brigas no país. Por esse motivo, Gandhi percebeu que estava ficando perigoso e pediu para que seu filho e seu neto fossem embora. Gandhi entendia que seria melhor que os povos se mantivessem unidos, pois eles teriam que sair das suas casas. Tudo que ele havia defendido teria sido perdido. Por conta dessa postura, alguns hindus radicais que queriam a divisão chegaram a matar Gandhi. A lição que Iron aprende desse fato é sobre a vingança e a raiva. Ao saber do ocorrido com seu avô, pai de Iron o lembra que como ele deveria usar a raiva e como seu avô gostaria que ele agisse nesse momento. Iron faz então a seguinte reflexão: quando somos testados, não provamos nossa força com violência ou raiva, mas redirecionando nossas ações para o bem. A Índia deu a meu avô o grande presente de uma breve paz depois de sua morte. Eu tive que oferecer a ele um presente parecido: o perdão diante de um grande mal. Uma vez, meu avô explicou que é fácil amar quem nos ama, mas a verdadeira força da não violência surge quando conseguimos amar quem nos odeia. Iron reconhece como é difícil seguir essa grandiosa lei do amor. Com isso, Iron deixa uma última lição para nós leitores. Ele traz que durante os 2 anos que ele morou com seu avô, ele foi uma força positiva e transformadora na Índia, que inspirou mudanças radicais nele também, pois ele já não sentia mais raiva, nem ficava tão irritado, e até mesmo sabia como redirecionar essa emoção para o bem. E entendia que agora ele também podia ser uma centelha de energia positiva no mundo. E como o avô dele, ele também queria se dedicar a lutar contra o preconceito, a discriminação e todas as desigualdades que levam à violência no mundo. Você não pode criar a paz a partir da violência. É como tentar colher uvas de um espinheiro e figos de ervas daninhas. Iron Gandhi. Bom, se você chegou até aqui, espero que tenha gostado de como foi apresentado este livro. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e um comentário se vai ler o livro, se já